E se eu te dissesse que o planeta Terra, do tamanho de Júpiter, poderia mudar radicalmente tudo o que conhecemos sobre o nosso lar? Para se ter uma ideia, Júpiter tem um diâmetro de cerca de 139.822 quilômetros, enquanto a Terra mede apenas 12.742 quilômetros. Essa diferença colossal não é apenas um número, é uma transformação que afetaria desde a gravidade até a atmosfera, passando por cada aspecto da vida como a conhecemos. Segundo a NASA, a gravidade em Júpiter é 24,79 metros por segundo ao quadrado, quase 2,5 vezes a da Terra, o que nos leva a imaginar como seria viver sob essa força esmagadora. O que poucos brasileiros sabem sobre essa possibilidade é que a densidade da atmosfera jupiteriana, composta principalmente de hidrogênio e hélio, tornaria a respiração humana praticamente impossível. Você já parou para pensar em como isso afetaria nossa existência diária? Em 2050, a previsão é que a população mundial chegue a 9,7 bilhões de pessoas. Com uma Terra gigante, as cidades se espalhariam em uma escala inimaginável. Enquanto as metrópoles atuais, como São Paulo, já enfrentam problemas de trânsito e poluição, imagine um cenário onde essas questões se amplificariam em proporções astronômicas. A infraestrutura global teria que se adaptar drasticamente. Novos sistemas de transporte, habitação e até mesmo agricultura teriam que ser repensados. Mas e se tudo isso não fosse suficiente para garantir a sobrevivência da espécie? Um estudo do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, INPE, aponta que, com aumento na gravidade, a produção de alimentos seria severamente afetada. Você consegue imaginar como seria a agricultura em um solo mais denso, onde as raízes das plantas teriam dificuldade em se expandir? A adaptação à nova realidade não seria apenas física. A cultura também mudaria. O samba e o carnaval, que são expressões tão marcantes da identidade brasileira, poderiam se transformar. As danças, que dependem da leveza e agilidade, teriam que se reinventar. E quanto ao futebol? A habilidade dos jogadores, que depende da agilidade e do controle do corpo, seria drasticamente alterada. Um jogador como Neymar, conhecido por sua velocidade e dribles, teria que desenvolver novas técnicas para jogar em um campo que, além de ser maior, exigiria um esforço físico muito mais intenso. Você já se perguntou como as tradições que conhecemos resistiriam a essa nova gravidade? Enquanto os cientistas se deparam com novas teorias sobre a formação dos planetas, é interessante notar que a Terra, se fosse do tamanho de Júpiter, teria um campo gravitacional tão forte que poderia capturar mais asteroides e cometas. Isso poderia significar um aumento na frequência de eventos catastróficos, como impactos que poderiam devastar a vida. E se você achava que os problemas ambientais já eram sérios hoje, imagine um cenário em que a Terra gigante não conseguisse manter um equilíbrio ecológico. Afinal, o que aconteceria com a biodiversidade que conhecemos? É interessante refletir sobre como instituições como o Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e a Organização das Nações Unidas, ONU, teriam que agir em um planeta tão diferente. A conservação da natureza e a luta contra a poluição se tornariam mais urgentes do que nunca, pois a sobrevivência da espécie estaria em jogo. Você acredita que teríamos a capacidade de nos unir diante de um desafio tão colossal? Nos próximos anos, enquanto exploramos as fronteiras do espaço e entendemos melhor nosso universo, é fundamental que consideremos as lições que a ciência nos ensina. O que você pensa sobre a nossa responsabilidade em cuidar do planeta que temos, mesmo sem imaginar como seria uma versão gigante dele? Como você se prepararia para um futuro em que a Terra não fosse mais o que conhecemos? Se a natureza já nos dá sinais de alerta hoje, como podemos agir para garantir que a vida prospere, não importa o tamanho do nosso mundo? Afinal, a vida é uma dança constante entre a adaptação e a resistência. Em tempos de incerteza, lembre-se, o que não nos mata, nos fortalece, e isso é o que nos torna humanos, independentemente do tamanho do nosso planeta. Você já se perguntou como a educação seria afetada em um planeta tão massivo? Com um aumento na gravidade, o aprendizado poderia se tornar uma tarefa desafiadora. As estruturas escolares, que hoje se adaptam à mobilidade e à curiosidade dos jovens, teriam que ser repensadas.
Imagine salas de aula onde os alunos, sob uma pressão gravitacional intensa, precisassem de equipamentos especiais para se movimentar, ou até mesmo de métodos de ensino que compensassem as dificuldades de se manter em pé. Instituições de ensino teriam que inovar, talvez utilizando tecnologia avançada, como simuladores que permitissem um aprendizado mais leve e interativo. Uma pesquisa divulgada pela Fundação Getúlio Vargas, FGV, mostra que a educação é um dos pilares para a construção de sociedades resilientes. Mas, sob uma realidade de terra gigante, como garantir que todos tivessem acesso a essa educação? O desafio social de manter a igualdade de oportunidades se tornaria ainda mais complexo. As desigualdades sociais, já presentes em nosso cotidiano, poderiam se aprofundar e a luta por acesso à educação de qualidade se tornaria uma batalha constante. E quanto ao lazer? As atividades de entretenimento, tão centrais na cultura brasileira, seriam impactadas. Imagine um carnaval em uma terra do tamanho de Júpiter. Os desfiles, que já encantam milhões, teriam que ser repensados, não apenas em escala, mas também em como os participantes interagiriam sob uma gravidade tão forte. As fantasias, que são símbolos de criatividade e expressão, teriam que ser mais robustas, capazes de suportar os desafios físicos desse novo ambiente. O que você acha que poderia ser feito para manter a essência dessas celebrações enquanto se adaptava a essa nova realidade? Além disso, a saúde mental também seria uma preocupação crescente. A pressão de viver em um ambiente tão hostil poderia levar a um aumento nos casos de estresse e ansiedade. Estudiosos como a psicóloga Vera Iaconelli, renomada por suas pesquisas em psicologia da saúde, já alertam sobre a importância do bem-estar mental em tempos de crise. Em uma terra gigante, como poderíamos garantir que a saúde mental da população fosse uma prioridade? Seria necessário repensar o acesso a cuidados psicológicos e terapias, talvez até mesmo desenvolver novas abordagens que ajudassem as pessoas a lidarem com a pressão de um mundo tão transformado. E se considerarmos a tecnologia? A inovação precisaria dar um salto gigante, literalmente. A exploração espacial e as viagens interplanetárias poderiam se tornar não apenas uma possibilidade, mas uma necessidade. Assim, empresas como a Embraer e a Embraer X poderiam atuar em parcerias com agências espaciais para desenvolver naves que suportassem as condições extremas de uma Terra gigante. A corrida pela tecnologia que nos permitisse explorar o cosmos se tornaria mais urgente do que nunca. Como você imagina que a pesquisa em tecnologia espacial poderia avançar em um cenário assim? O que poucos de nós consideramos é que a arte também teria um papel fundamental nesse novo mundo. A música, a pintura e a literatura teriam que se adaptar às novas realidades, expressando as complexidades de viver em um planeta de dimensões tão vastas. Artistas brasileiros poderiam se unir para criar obras que refletissem essa nova perspectiva, talvez utilizando a arte como um meio de resistência e expressão da identidade cultural em tempos de adaptação. Você já parou para pensar que a arte tem o poder de unir as pessoas, mesmo em circunstâncias tão desafiadoras? À medida que nos aprofundamos mais nesse universo de possibilidades, é intrigante imaginar como cada um de nós teria que se reinventar. A resiliência humana é notável e, mesmo diante de cenários inimagináveis, a busca por um futuro melhor sempre nos acompanhará. O que você faria para se adaptar a essa nova realidade e quais valores você manteria firmes? Afinal, a capacidade de sonhar e de se reinventar é o que nos torna verdadeiramente humanos, independentemente do tamanho do nosso planeta. À medida que exploramos essa nova realidade de uma Terra do tamanho de Júpiter, não podemos deixar de considerar o impacto sobre a economia global. A produção industrial, já complexa em nossa atualidade, enfrentaria desafios sem precedentes em um ambiente de alta gravidade. Imagine fábricas e indústrias tendo que se adaptar a máquinas e processos que suportem o peso e a pressão de um planeta massivo. A logística de transporte de mercadorias, que já é um pesadelo nas grandes cidades brasileiras, se tornaria um verdadeiro quebra-cabeça. A infraestrutura rodoviária e ferroviária precisaria ser reconfigurada e novas tecnologias de transportes seriam necessárias para lidar com a gravidade aumentada.
Segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, o Brasil já enfrenta desafios logísticos significativos, com 63% do transporte de cargas feito por estradas em condições precárias. Agora, imagine essa realidade em uma escala ampliada, onde cada curva e cada subida exigiria um planejamento meticuloso. O custo de vida poderia aumentar drasticamente, tornando ainda mais difícil para a população se adaptar. Você consegue visualizar como as questões econômicas se entrelaçariam com a realidade social e cultural em um mundo assim? E a questão da energia? Em um planeta onde a gravidade é intensa, as fontes de energia renováveis, como a solar e a eólica, poderiam não ser tão eficazes. A produção de energia precisaria ser repensada. Talvez incluindo reatores nucleares que poderiam fornecer energia de forma mais eficiente em um mundo com recursos limitados. O Brasil, que já investe em energia hidroelétrica, teria que explorar novas fontes e tecnologias para garantir que a população tivesse acesso suficiente à eletricidade. O que você acha que poderia ser feito para garantir a sustentabilidade energética em um contexto tão desafiador? Além disso, a comunicação global enfrentaria novas barreiras. O avanço da tecnologia, que nos conecta instantaneamente, poderia sofrer um atraso significativo devido à necessidade de adaptar as redes e sistemas para um ambiente de alta pressão. O acesso à informação, já uma questão crítica, poderia se tornar um privilégio em vez de um direito. Você acredita que a luta pela democratização da informação se tornaria ainda mais acirrada em um cenário como esse? Enquanto isso, a diversidade cultural brasileira, que é uma das nossas maiores riquezas, poderia se ver desafiada. A migração interna, que já é uma característica marcante do nosso país, poderia se intensificar à medida que as pessoas buscam melhores condições de vida em áreas mais favoráveis. Isso significaria que a mistura de influências culturais, tão presente nas grandes cidades, se tornaria ainda mais rica, mas também poderia gerar tensões e conflitos. Você já pensou sobre como a cultura poderia se transformar em um ambiente de adaptação forçada? E em termos de saúde pública? As doenças poderiam se proliferar de forma diferente sob novas condições ambientais. A pressão sobre o sistema de saúde, que já é crítica, aumentaria exponencialmente. Profissionais da saúde, como a doutora Margarete Dalcomo, referência em saúde pública, poderiam se deparar com novas epidemias que exigiriam respostas rápidas e inovadoras. A importância da prevenção e do acesso à saúde de qualidade se tornaria ainda mais evidente. Como você imagina que o sistema de saúde se adaptaria a essas novas demandas? Enquanto refletimos sobre tudo isso, não podemos esquecer o papel da educação continuada. As habilidades que valorizamos hoje, como a adaptabilidade e a criatividade, se tornariam essenciais para a sobrevivência em um planeta tão alterado. As universidades e centros de pesquisa teriam que se reinventar, formando profissionais preparados para lidar com as complexidades de uma nova era. Você já considerou que a educação pode ser a chave para enfrentar os desafios de um mundo tão diferente? E, por fim, a conexão humana. Em tempos de crise, a necessidade de empatia e solidariedade se torna mais evidente. O que nos une como sociedade é a capacidade de nos compreendermos e de lutarmos juntos por objetivos comuns. Em um planeta do tamanho de Júpiter, onde a vida como a conhecemos estaria sob constante ameaça, a colaboração entre as nações e os indivíduos seria crucial. Você acredita que a humanidade conseguiria se unir diante de um desafio tão colossal? Afinal, a transformação é uma parte intrínseca da vida e a resiliência humana é notável. Mesmo em cenários inusitados, a busca por um futuro melhor sempre nos acompanhará. O que você faria para se adaptar a essa nova realidade e quais valores você manteria firmes em meio a tantas mudanças? Em última análise, somos moldados por nossas experiências e a nossa capacidade de sonhar e de se reinventar nos torna verdadeiramente humanos, independentemente do tamanho do nosso planeta. À medida que continuamos a explorar as implicações de uma Terra do tamanho de Júpiter, não podemos ignorar o impacto que essa mudança teria nas relações internacionais. A geopolítica seria reconfigurada em um cenário onde a distribuição de recursos e a capacidade de sustentar populações seriam radicalmente alteradas.
Países que hoje são considerados potências emergentes poderiam se encontrar em posições de vulnerabilidade, enquanto nações que já enfrentam dificuldades poderiam se ver em situações de extrema necessidade. Como você imagina que as alianças globais se formariam em um mundo assim? A competição por recursos naturais, como água e alimentos, se tornaria um tema premente. O Brasil, com sua vasta biodiversidade e riqueza em recursos hídricos, poderia ser uma nação estratégica nesse novo contexto. No entanto, a pressão para gerenciar esses recursos de maneira sustentável cresceria exponencialmente. O que você acha que seria necessário para garantir que essa riqueza fosse utilizada de forma equitativa e responsável? A luta por justiça ambiental e social se tornaria mais urgente do que nunca. E quanto à tecnologia? As inovações que hoje nos parecem futuristas, como a biotecnologia e a inteligência artificial, poderiam se tornar essenciais para a sobrevivência em um planeta tão massivo. O desenvolvimento de tecnologias que pudessem otimizar a produção de alimentos e a gestão de recursos seria crucial. Empresas como a Embrapa, que já pesquisa soluções agrícolas para o Brasil, seriam fundamentais nesse novo cenário. Você já parou para pensar em como a tecnologia poderia ajudar a resolver problemas que ainda não conseguimos imaginar? Além disso, a comunicação global enfrentaria novos desafios. Com a necessidade de adaptar as redes e sistemas de informação a um ambiente com gravidade elevada, a conectividade poderia ser interrompida. Países que hoje dependem da tecnologia para a comunicação e o comércio precisariam encontrar novas formas de se conectar. Você acredita que essa desconexão temporária poderia trazer à tona novas formas de interações humanas? Na ciência, a pesquisa sobre o espaço e a exploração de outros planetas se tornariam não apenas uma curiosidade, mas uma necessidade. As missões espaciais, que atualmente visam a exploração e o entendimento do nosso sistema solar, poderiam se intensificar, com a necessidade de identificar novos lares para a humanidade. O que você pensa sobre a possibilidade de colonização de outros planetas? Estamos prontos para essa responsabilidade? Enquanto isso, a questão da saúde pública se tornaria ainda mais complexa. As doenças poderiam se proliferar de forma diferente sob novas condições ambientais. A pressão sobre o sistema de saúde, que já é crítica, aumentaria exponencialmente. Profissionais da saúde, como a doutora Margarete Dalcomo, referência em saúde pública, poderiam se deparar com novas epidemias que exigiriam respostas rápidas e inovadoras. A importância da prevenção e do acesso à saúde de qualidade se tornaria ainda mais evidente. Como você imagina que o sistema de saúde se adaptaria a essas novas demandas? E quando falamos de arte e cultura, é impossível não imaginar como as expressões artísticas se adaptariam a um mundo tão diferente. A música poderia se transformar em um poderoso veículo de resistência e esperança, enquanto as artes visuais refletiriam as complexidades de viver em um planeta massivo. Artistas brasileiros, conhecidos pela sua criatividade, poderiam se unir para criar obras que ressoem com essa nova realidade. Você já pensou que a arte pode ser uma forma de documentar a história e a experiência humana, mesmo em tempos desafiadores? À medida que refletimos sobre todas essas mudanças, é crucial lembrar que a capacidade de adaptação e inovação é uma característica intrínseca da humanidade. O que nos une é a capacidade de sonhar e lutar por um futuro melhor. Você já considerou quais habilidades você gostaria de desenvolver para se preparar para um mundo tão diferente? A educação e o aprendizado contínuo se tornariam as chaves para a sobrevivência e a prosperidade. Por fim, é fundamental que não esqueçamos da importância da empatia e da solidariedade. Em tempos de crise, a necessidade de nos unirmos se torna mais evidente. Como podemos fortalecer nossas comunidades e construir redes de apoio mútuo diante de desafios tão grandiosos? A colaboração entre nações e indivíduos seria essencial para garantir que todos tenham acesso a recursos e oportunidades. Você acredita que a humanidade conseguiria se unir diante de um desafio tão colossal? A resiliência humana é uma força poderosa e, mesmo diante de cenários inusitados, a busca por um futuro melhor sempre nos acompanhará. O que você faria para se adaptar a essa nova realidade e quais valores você manteria firmes em meio a tantas mudanças?
No final, somos moldados por nossas experiências, e a nossa capacidade de sonhar e de se reinventar nos torna verdadeiramente humanos, independentemente do tamanho do nosso planeta. Enquanto continuamos a imaginar essa Terra do tamanho de Júpiter, não podemos deixar de considerar o impacto sobre a mobilidade humana. A forma como nos deslocamos hoje em veículos que dependem de combustíveis fósseis precisaria de uma revolução completa. Com a gravidade intensa, os carros, ônibus e até mesmo os aviões teriam que ser projetados de maneira diferente, utilizando tecnologias que permitissem a flutuação ou uma propulsão mais leve. A indústria de transporte, que já enfrenta desafios com a sustentabilidade, teria que se reinventar completamente. Você já parou para pensar em como as viagens longas seriam afetadas? Poderíamos nos ver obrigados a optar por sistemas de transporte mais eficientes e, quem sabe, até mais divertidos, como trens que flutuam ou veículos que utilizam energia solar em sua máxima capacidade. Além disso, as interações sociais também passariam por uma transformação radical. A maneira como nos conectamos uns com os outros, seja em encontros informais ou em grandes eventos, teria que ser repensada. Imagine um show de rock em um estádio que, sob uma gravidade tão alta, exigisse que os artistas se adaptassem ao novo ambiente. As performances poderiam se tornar um espetáculo visual ainda mais impressionante, utilizando tecnologia holográfica para criar experiências que transcendam o físico. Você acredita que essa nova forma de arte poderia unir mais as pessoas, tornando os eventos ainda mais memoráveis? O campo do turismo também seria drasticamente alterado. Destinos que hoje são populares, como as praias do Nordeste ou as montanhas da Serra Gaúcha, poderiam se transformar em experiências completamente diferentes. A necessidade de adaptar as atrações turísticas para um público que precisa de mais suporte físico poderia levar a inovações que tornariam esses locais mais acessíveis e inclusivos. Imagine resorts que oferecem experiências imersivas em ambientes adaptados, onde as pessoas podem explorar a natureza sem se preocupar com a pressão da gravidade. Você consegue visualizar como isso poderia transformar a maneira como viajamos e nos divertimos? Além disso, o impacto sobre a fauna e flora seria profundo. Com um solo mais denso e uma atmosfera alterada, a biodiversidade que conhecemos poderia não se sustentar. Espécies que hoje são comuns poderiam não sobreviver, enquanto novas adaptações poderiam surgir em resposta a essa nova realidade. A preservação da natureza, que já é um desafio, se tornaria uma questão de sobrevivência ainda mais urgente. O que você acha que poderia ser feito para proteger as espécies em um ambiente tão hostil? A colaboração entre cientistas, ambientalistas e a população seria crucial para garantir que a Terra mantenha sua riqueza natural. E a questão da saúde? A medicina teria que evoluir rapidamente para lidar com os novos desafios impostos por um corpo humano que enfrenta uma gravidade tão intensa. Pesquisadores e profissionais de saúde teriam que desenvolver novos tratamentos e terapias que levassem em conta as diferenças fisiológicas. Você já se perguntou como seria a formação de novos médicos e especialistas em um cenário tão desafiador? O conhecimento sobre o corpo humano e suas reações a diferentes condições precisaria ser ampliado, e as universidades teriam que se adaptar rapidamente para formar profissionais preparados para essa nova realidade. Enquanto isso, o papel das redes sociais e da comunicação se tornaria ainda mais fundamental. Em uma era onde a informação circula rapidamente, a necessidade de uma comunicação clara e acessível seria imprescindível. As plataformas de mídia social poderiam se transformar em ferramentas essenciais para disseminar conhecimento sobre saúde, meio ambiente e adaptação à nova realidade. Você acredita que a tecnologia poderia ajudar a unir as pessoas em torno de causas comuns e a criar movimentos sociais em defesa de um futuro sustentável? À medida que refletimos sobre tudo isso, não podemos ignorar a importância da solidariedade. Em um mundo que enfrenta mudanças tão drásticas, a empatia e a colaboração se tornariam essenciais. Você já considerou que a forma como nos unimos em torno de causas sociais poderia ser a chave para enfrentarmos os desafios de um planeta em transformação? A história nos mostra que, em tempos de crise, a união pode trazer resultados extraordinários. Por fim, é fundamental lembrar que a adaptação é uma parte intrínseca da vida.
Assim como a natureza, que se transforma constantemente, nós também precisamos encontrar formas de evoluir. O que você faria para se preparar para um futuro em que a Terra é muito maior do que conhecemos? Como podemos nos tornar agentes de mudança, mesmo diante de desafios tão colossais? A capacidade de sonhar, de se reinventar e de lutar por um futuro melhor é o que nos torna verdadeiramente humanos, independentemente do tamanho do nosso planeta. Conforme exploramos essa nova realidade, é incrível pensar em todos os caminhos que poderíamos trilhar. O futuro é incerto, mas uma coisa é certa: a capacidade de adaptação e a força da humanidade sempre encontrarão maneiras de prosperar, não importa o quão grande ou desafiador seja o nosso mundo. E assim, a história continua, com cada um de nós desempenhando um papel essencial nesse vasto e extraordinário universo.